Bem, boa tarde a todos. Estamos aqui a iniciar uma sessão informal, uma conversa, aqui numa vertente mais arqueológica, daquilo que tem sido um pouco dos trabalhos que a Associação tem se envolvido. Eu chamo José Neves, portanto faço parte da Batutia de Portugal desde o seu início, desde 96. E nós trabalhamos mais por danças tradicionais, percussão tradicional africana, e esse estímulo que foi-nos dado por intermédio das danças tradicionais fez-nos procurar danças tradicionais africanas que pudessem existir cá em Portugal. Acabámos por descobrir ou redescobrir, porque já sabíamos informalmente essas coisas, o fado dançado e a sua ligação africana, assim como também o fandango. E depois disso acabámos também por ir parar aos sítios onde essas pessoas que praticavam fado dançado, onde essas pessoas viviam, e acabámos por fazer aqui alguns projetos em conjunto com a professora Isabel Castro Henriques, no sentido de conhecermos mais a história dessas pessoas, dos locais, dos espaços de memória em Lisboa e também no resto do país. Hoje vamos estar aqui como referi, com algumas pessoas da área da arqueologia que nos vão falar um pouco do conhecimento científico que têm associado a esta presença histórica de pessoas africanas em Portugal a partir do século XV. E passaria assim a palavra à Tânia, certo? Exato. Espero que nos estejam a ouvir bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigada à Associação pelo convite, obrigada ao Lino, obrigada ao Fábio que está aqui no nosso background a dar apoio, e obrigada à professora Isabel por estar aqui também presente, e é sempre um prazer ler os seus trabalhos e conversar consigo. Eu vou para nós, a ideia partiu até do Lino, e desta tentativa de nós passarmos do ponto de vista arqueológico. Nos últimos anos nós temos feito alguns trabalhos arqueológicos que têm revelado não só a presença efetiva de africanos em Portugal, como toda uma rede de contactos e interações com a África que é revelada através dos artefactos. Isso tem sido alvo de alguns estudos, não muitos, para ser honesto, ou menos do que aqueles que deveriam ter num país com um passado como o nosso e de uma interação colonial tão direta, mas nós temos feito um esforço e uma tentativa de desenvolver. E nos últimos meses, digo eu, a Natália que me corrija se eu estiver errada, porque o ano passado foi um ano que o tempo assumiu uma dinâmica diferente. Nós temos estado em conversas, desenvolvemos e decidimos interlaçar ou interdisciplinar, para ser uma palavra mais recorrente, os dados da bioantropologia arqueológica com os dados da arqueologia. E então foi aí que surgiu esta parceria entre mim, o Francisco Curati e a Nathalie, onde estamos a tentar construir uma narrativa onde tentemos trazer à luz e debater o que é que eram estas questões das identidades, mobilidades e desigualdades. Apesar de ser uma equipa de 3, eu tenho trabalhado com outras pessoas sobre este tema, e eu não posso deixar de mandar beijos enormes e saudades à Sara Simões, que tem trabalhado comigo, ao Zé Pedro, à Vanessa, que temos todos trabalhado sobre este assunto e temos perdido algum tempo ou ganho alguma dinâmica de intelectual no debate de como é que estas gerações, como é que este tipo de populações, interagiam. Eu vou partilhar um PowerPoint convosco, vamos fazer uma pequena apresentação acho que está planeada para 15 minutos, mais ou menos 10, 15 minutos, e depois vamos estar aqui, sabemos que o Lino quer fazer algumas questões, também estamos abertos a questões de fora. Se não conseguimos responder todas aqui, também é só procurar os nossos nomes online e os nossos contactos aparecem, e nós estamos super disponíveis para responder a questões e entrar em conversas e conversações, e sobretudo tentar passar muito isto, teria sido uma preocupação grande nos últimos tempos, que é de que forma é que a arqueologia pode dar respostas aos problemas sociais contemporâneos, e que resposta é que a arqueologia pode nos ajudar a compreender a sociedade onde nós vivemos, que esta é que é fundamental, tentar perceber que sociedade é que queremos e de forma é que a arqueologia pode dar respostas. Nesse sentido, pronto, eu vou partilhar uma apresentação. Acho que sim. Então, esta será a grande discussão, ou a ideia que nos traz aqui hoje, que é de que forma é que a arqueologia
pode dar informações ou dar resposta a algumas questões sobre a presença africana em Portugal numa perspectiva arqueológica, a presença africana em Portugal entre os séculos XV e XIX, e abordando identidades ou diferentes identidades, individuais e coletivas, mobilidades e desigualdades. E de que forma é que nós podemos gerir isto no contexto arqueológico. Então, é sempre isto. Ora, a diáspora forçada, a maior parte dela, todos nós já a debatemos, e ela é constantemente debatida em vários aspectos, sobretudo no mundo atlântico, ela é constantemente debatida a diáspora africana. No entanto, nós sentimos que há aqui ainda há algo que não está bem explorado, que é naquela seta vermelha e a diáspora africana forçada que vem em direção à Europa. E quando eu digo forçada é porque, ainda que haja alguma dela que não tenha sido, maioritariamente ela foi. Nós sabemos que há números, e os números são difíceis de aceder, nós sabemos que há informações, a população africana residente em Portugal 10%, 15%, nós andamos todos nesta dinâmica. A Nathalie vai abordar um bocadinho isto e as próprias informações que a bioantropologia pode dar a nível de probabilidades na zona dos enterramentos. Portanto, há alguma já explicação arqueológica, alguns dados arqueológicos que podem ajudar a compreender se efetivamente estas percentagens ou as percentagens que são referidas na documentação estão ou não de alguma forma relacionadas com aquilo que nós reconhecemos evidências nos contextos arqueológicos, sim ou não, mas sobretudo é isto que nós queremos abordar, não tanto a diáspora africana no mundo atlântico numa generalidade em si, mas aquilo que se passava diretamente no nosso país. E isto é um assunto que nós temos vindo a debater muito, até porque Portugal foi dos poucos países europeus que implementou um modelo de exploração colonial no próprio território. Nós hoje acreditamos nisso, contestem-nos se acharem que não, mas houve efetivamente importação de mão de obra que foi aqui utilizada. Nós também sabemos que o mesmo foi feito em Espanha, em menor quantidade noutros países europeus, mas aqui foi onde a maior quantidade foi feita. Obviamente que é quase impossível falar de diáspora africana em direção a Portugal e todas estas mobilidades humanas sem mencionar o quadro do Chafariz El Rei do século XVI. Não interessa agora aqui, já muita polémica tem sido batida se ele é uma original, se ele é uma cópia, se ele é falso. No entanto, eu pessoalmente acredito que ele é um original, até porque, sendo eu especialista em cultura material, eu acho que muitos dos objetos que ali estão representados têm efetivamente reconhecimento do contexto arqueológico, portanto, se for algo inventado, foi muito bem inventado e a pessoa que o inventou tinha conhecimento da cultura material que estava a ser utilizada no século XVI e XVII. Dito isto, esta é a imagem que nós queremos passar. A imagem de um Portugal multicultural, multirracial, e que tinha toda esta quantidade de gente a interagir, e todos estes agentes que interagiam simultaneamente, todas estas diferentes ontologias que partilhavam e traziam as suas próprias culturas e as suas próprias maneiras de pensar. Claro que isto continua, e mesmo no recentemente quadro da Pool dos Mercadores, nós vemos aqui a continuidade dessa quantidade, ou dessa divergência, dessa diversidade de populações. O que estes quadros são fascinantes e que a arqueologia dá-nos, ou são complementares com aquilo que nós fazemos em arqueologia, tem sobretudo a ver com o tipo de atividades que as comunidades negras estavam responsáveis por. Todos nós já ouvimos falar de esquilhandreiras, todos nós já ouvimos falar dos trabalhos forçados. No entanto, nestes quadros nós vemos claramente essa representação de quem é que eram os responsáveis. Eu não posso nunca esquecer, quando eu vejo esta mulher com a canastra, com a taça do arroz ou do cuscuz à cabeça, aquele trabalho do João Gomes, quando encontrou documentação das negras que vendiam arroz ou cuscuz pela cidade de Lisboa. Portanto, este quadro, na verdade, tinha essa ideia e representa efetivamente o que é que estava a acontecer. Também, dentro desta questão da desigualdade e dentro desta questão das mobilidades forçadas e das próprias identidades, aquelas duas peças extraordinárias que eu fico sempre surpreendida quando as vejo e continuo a ficar, e lembro-me quando as mostro, algumas pessoas ficam sempre surpreendidas, que são estas coleiras que eram postas como marcas de propriedade em torno dos pescoços ou do pescoço dos escravos. Até aqui não seria, ou seria algo que seria expectável, no entanto, quando iconograficamente
Nós vemos, por exemplo, as imagens das representações da Dona Joana da Áustria, quando ela põe a mão sobre o cão, ou quando ela põe a mão, isto é a mãe do Dom Sebastião, quando ela põe a mão sobre o cão, da cabeça do cão, ou a mão sobre a cabeça do negro, esta questão paternalista e de submissão animal que ela tenta passar, ou que os quadros da época tentam passar. Portanto, até aqui não nos parece que nós estejamos a dizer nada de novo da maneira como estas populações eram tratadas, ou como elas eram vistas do ponto de vista da organização social. Só que a nossa tentativa, e depois é isto que a arqueologia que nós vamos tentar explorar, é que outras ligações que não estão presentes na documentação ou que não estão presentes na iconografia e que outras coisas é que nós podemos... Desculpem, esta era mais uma ideia do paternalismo europeu, que ele não era só feito em Portugal, obviamente, era também esta diferenciação que era feita no resto da Europa pelas elites, mas nós tentamos sempre um bocadinho mais longe em arqueologia e tentamos de alguma maneira perceber de que maneira que nós podemos perceber um bocadinho mais a vida destas populações. Aquilo que nós temos vindo a chamar até recentemente potes africanos, e que pensámos até há algum tempo, há alguns anos, talvez há um ano nesta parte ou 2 anos, que seriam potes africanos, mas que neste momento informações documentais que temos vindo a encontrar e outras informações têm-nos indicado que se calhar não são potes feitos em África, são potes feitos no Brasil por comunidades afrodescendentes ou ainda africanos diretos e que são trazidos para Portugal. Há documentação que diz que estes potes são efetivamente trazidos, são efetivamente vendidos pelo menos na segunda metade do século XVIII, após o terremoto. Há diversos documentos que mostram que havia um comércio que trazia este tipo de panelas. Elas são apreciadas, nós conhecemos alguns exemplares, sobretudo na zona da Grande Lisboa. Eu não vou dizer que elas não existam noutras zonas do país, são muito prováveis que existam, simplesmente ainda não as procuramos, ou os nossos arqueólogos que trabalham sobre contextos do século XVII e XVIII ainda não têm o olho treinado para as reconhecer, isto tem especificidades muito próprias, mas se aqui não são, nós temos aqui uma grande discussão até há pouco tempo se elas eram usadas por africanos ou se elas eram usadas pela própria comunidade não africana. Nós ainda não temos uma resposta para isso. Nós sabemos que, à partida, elas existem em sítios com capacidade económica para deter escravos. Na Casa do Recio que nós escavámos, aliás, nós não, que nós publicámos, mas até foi uma empresa de arqueologia, a 486, que escavou e já está publicada, até está uma exposição nas Valdeias sobre ela, foram encontradas 2 destes potes. E aquela casa teria, até pela pertencia à nobreza, teria capacidade económica para ter escravos. Nós não sabemos se eles estariam lá ou não, tudo indica que sim. No entanto, estes potes foram lá encontrados e há a probabilidade de haver essa ligação e essa possibilidade de eles terem sido utilizados por comunidades africanas, embora não tenhamos a certeza que eles foram utilizados por comunidades africanas. Claro que existem outras formas de interação e nos últimos tempos também têm sido encontrados diversos marfins ditos afro-portugueses, feitos em não que eu hoje em dia, há uns anos já concordei com o termo, não sei se hoje em dia não tem que ser repensado, mas marfins feitos por comunidades africanas destinadas ao mercado europeu, ao mercado português, e que podem de alguma maneira ter alguma simbologia já relacionada com a influência portuguesa nestas zonas. São feitos por ali Costa do Marfim, do Benin, do Ghana, e eles têm sido encontrados também frequentemente, cada vez mais, porque agora nós sabemos o que é que estamos à procura, o que mostra uma interação direta, não necessariamente da presença africana em Portugal, mas uma interação direta e de que maneira é que estas comunidades se relacionam e que há sincretismos culturais e apropriações culturais que podem ser manifestadas parte a parte. Mas é interessante porque isto mostra-nos de que maneira é que as comunidades africanas, não só os africanos em si, mas aquilo que as comunidades africanas, em certa altura, é visto como um exotismo e como algo a ser valorizado, o que entra muito, é muito interessante de debater como é que nós vemos os marfins africanos e como é que nós vemos os próprios africanos no contexto arqueológico e como é que nós podemos debater, visto que isto são peças de luxo que atingem preços elevadíssimos, e de que maneira é que nós podemos a conversar ou ver que estas interações podiam de alguma maneira refletir a propriedade, a própria, eu não gosto de usar este termo, mas uma própria certa distinção social na sua aquisição. Esta é provavelmente uma das peças mais fascinantes e mais fabulosas que eu conheço escavada em Lisboa nos últimos tempos. É uma gárgula.
na verdade, um cano que faz com que haja escoamento das águas das chuvas, das águas pluviais dos telhados da cidade. Ela foi descoberta pela empresa, pela Neoépica. Aliás, são as empresas de arqueologia que têm apanhado coisas extraordinárias nos últimos tempos, e é a arqueologia de contacto, até como a própria Natália sabe, é a arqueologia de contacto que tem, de contrato, desculpa, não é contacto, de contrato empresarial que tem sobretudo trazido estas evidências à ciência e para a comunidade, e por isso eu agradeço imenso quando eles reconhecem estas coisas e entram em contacto e as divulgam. E esta gárgula é provavelmente a coisa mais fascinante que eu já vi nos últimos tempos, porque é a representação da cabeça de um negro. E eu acho extraordinário que um oleiro português, nós sabemos que havia escravos nas olarias, nós não sabemos muito bem qual é o papel deles nas olarias, porque eles, quando são arrolados, ou quando são inventariados, desculpem a expressão, eles são inventariados juntamente com as bestas, e nas olarias aparecem 2 bestas, uma mula, um jumento, e aparecem 3 ou 4 escravos, do seu nome António, José, Pedro, e isto tem sido muitas vezes mencionado. Mas nós não sabemos qual é o papel deles. Portanto, mas eles existem com frequência. As olarias de grande tamanho, quase todas elas que nós temos visto, possuem escravos. Eu não sei qual é a ideia e como é que esta possibilidade de ter sido inspirado num modelo de alguém que lá trabalhasse, ou a comunidade africana é tão dispersa por Lisboa, porque o era, e que houve esta tentativa de representar, mas eu pergunto-me porque é que há esta representação de um negro, de um africano, numa gárgula que era posta num telhado, e isto para mim é algo extremamente fascinante que eu ando a pensar nos últimos tempos. E agora passo a palavra à Nathalie. Não se está a ouvir. Nathalie, tens o som desligado, desculpa. Desculpem lá. Portanto, vou recomeçar. Obrigada, Tânia. Boa tarde a todos. Agradeço, portanto, a vossa presença. Quero agradecer ao Lino o convite que nos foi feito. Agradecer a presença da professora Isabela Castro Henriques, do nosso apoio, portanto, o Fábio, e quero agradecer, claro, à Tânia e ao Francisco por estarmos a fazer este trabalho de equipa. Ora bem, este é um trabalho de equipa que envolve, claro, muito mais gente do que apenas nós os 3. E com efeito, em Portugal, há vários sítios que foram intervencionados e em que foram encontrados indivíduos com possível ancestralidade africana. Não são muitos, são 9 sítios, sendo que dois ainda estão por confirmar. Portanto, quando eu digo por confirmar, portanto, a quem os cavou diz que há africanos, no entanto, ainda não foram confirmados nem pelo Francisco. Portanto, são aqueles casos em que eu vejo as fotografias e não consigo ver propriamente uma ancestralidade africana. Portanto, são casos a confirmar. Destes 9 sítios, temos, assim, grosso modo, um total que ronda os 200 indivíduos, que é, obviamente, um número baixíssimo. O sítio que deu mais, portanto, indivíduos foi o mais conhecido, em Lagos, portanto, já bastante trabalhado, com 19 artigos, com tese de mestrado, com uma tese de doutoramento em curso, portanto, de escavações feitas pelas nossas colegas Maria João Neves e Teresa Ferreira. Temos depois o segundo sítio com mais indivíduos em Bucelas, escavado por mim e pela doutora Flor Bela Estevão, da Câmara Municipal de Louros. E os outros sítios são em Lisboa, em que temos, de facto, 6 sítios, 2 a confirmar, em que temos uma média de 2 indivíduos, e o último achado é o de Sines, portanto, com 1 indivíduo. Ora bem, acerca de Bucelas, temos 10 esqueletos com possível ancestralidade africana, um dos quais podem ver aqui na fotografia acima. Foi um esqueleto que até foi publicado numa notícia do Público, e podem reparar nos dentes que estão alterados, portanto, intencionalmente. Portanto, temos aqui uma alteração dentária. Estão esculpidos, estão esculpidos.
São esculpidos, costuma-se dizer. Ora bem, portanto, tal como este, encontramos mais 9 com estas alterações e outros que não têm. Portanto, há uns que têm e outros que não têm. Temos indivíduos do sexo feminino, masculino, crianças, portanto, um pouco todas as classes etárias, mas a nível das crianças, sobretudo crianças já assim, no final da infância ou início da adolescência. De Bucelas, e a minha colega Flor Bela Estevam que está a fazer este levantamento, há informação, portanto, destas pessoas. Pessoas que sabem que trabalharam em quintas, portanto, quintas hoje ainda conhecidas, obviamente no trabalho da vinha e em trabalhos agrícolas. E depois de falecidos eram enterrados no cemitério. Em Sines temos um enterramento que foi escavado por outra colega, portanto, Pereira, que foi publicado em 2014 na National Geographic, porque este esqueleto mostra alterações dentárias e como particularidade ter, portanto, uma sacola com umas moedas. Estas duas fotografias mostram necrópolis, portanto, mostram cemitérios, em que os indivíduos da comunidade são enterrados num espaço fora da igreja. E atenção, nós não podemos pensar que as pessoas eram enterradas em cemitérios como os conhecemos hoje. Portanto, os cemitérios, tal como os vemos hoje, são de 1835 para a frente. Antigamente, as pessoas eram enterradas nas igrejas ou no seu adro, portanto, à volta da igreja. Dentro da igreja para o rico, fora da igreja para as pessoas com menos posses. Nos sítios escavados em Portugal, com exceção de um que eu já vou falar, os indivíduos com ancestralidade africana, quanto ao tratamento funerário, não se conseguem diferenciar da restante comunidade. Portanto, nós fizemos em Bucelas, portanto, fizemos a escavação e constatamos que todos os indivíduos partilham o mesmo espaço e da mesma maneira, inclusive com o mesmo tipo de objetos religiosos. Portanto, aqui não há qualquer distinção no tratamento funerário. Claro que depois percebemos de algumas portanto, diferenças, sobretudo a nível portanto, das alterações dentárias. O sítio que, de facto, é atípico e que mostra deposições feitas de uma forma um pouco desorganizada ou caótica, foi com efeito em Lagos. E vocês podem ver aqui a terceira fotografia com o esqueleto numa posição que não é costume encontrar-se em contexto funerário. E, de facto, portanto, temos aqui uma situação que poderá eventualmente até dar uma próxima conversa, convidando a arqueóloga e os antropólogos que terem trabalhado este contexto para falarem sobre ele. E, com efeito, temos aqui uma situação que não é o que se tem visto nas necrópolis. Portanto, pode ter aqui várias explicações, mas prefiro que sejam as minhas colegas a falar sobre isso. Tânia, podes passar ao próximo slide, se faz favor. Ora bem, dito isto, vamos aqui a algumas situações que não digo que são mitos, mas que precisamos de refletir um pouco sobre elas. Como, por exemplo, portanto, esta placa toponímica da Rua dos Poços Negros, e que muitas pessoas associam como um local de deposição portanto, funerária, portanto, de africanos. Ora bem, portanto, e pelo que eu expus há bocadinho, a maior parte dos africanos que temos encontrado portanto, nas nossas intervenções arqueológicas, portanto, estão depositados portanto, de forma ordenada e com um tratamento funerário adequado.
sem haver situações em que tivesse sido atirado. De facto, Lagos é a situação atípica, não é? Mas, de facto, a regra é um tratamento funerário como o feito para qualquer cristão. Ora bem, o que é que se pode dizer sobre esta Rua do Poço dos Negros? Nós não temos evidências arqueológicas, não temos nenhuma vala que nos demonstre que, de facto, havia aqui um local onde eram atirados os africanos. Portanto, temos que, eventualmente, refletir mais sobre estas situações. Tânia, podes passar para a seguinte, se faz favor. A outra situação é de um esqueleto que foi encontrado na cerca de São Vicente Fora, aqui em Lisboa, e que, segundo quem o escavou, se trata de um esqueleto de uma africana grávida que foi atirada, portanto, naquele local. Ora bem, o que é que se passa com esta situação? Nós não sabemos onde é que está o esqueleto. Aliás, nós não sabemos onde está o único esqueleto de São Vicente Fora. Se alguém tiver algumas pistas, nós agradecemos. E, portanto, estamos aqui naquela situação que não conseguimos confirmar esta informação. Para ela estar grávida, temos que, obviamente, ter evidências arqueológicas dessas, que será o esqueleto do feto ou do bebê, não é? Se for assassinada, tem que haver indícios dessa situação, que também não conseguimos pesquisar. E ficamos aqui um pouco, portanto, onde é que ele está, para podermos desvendar esta situação. Em 2017, foi produzida uma tese de mestrado em Coimbra, da Inês Serafim, que estuda uma coleção de São Vicente Fora. Nós não sabemos se é exatamente esta coleção ou não, porque, com efeito, a Inês refere um esqueleto de um africano, só que é um africano, portanto, não jovem e do sexo masculino. Portanto, o sexo, portanto, não bate certo com, obviamente, da nossa africana grávida assassinada. Portanto, aqui gostaríamos mesmo de desvendar esta situação. E bem, creio que já nos estendemos um bocadinho, Tânia. Exatamente, portanto, e obrigada, e terminamos aqui. Obrigada, e estamos disponíveis para algumas questões. Eu tenho várias questões, não sei se posso colocá-las em relação àquilo que vocês disseram. Eu se calhar passava então a essas questões da professora e depois faço as minhas no final, pode ser? Sim. Esperemos não ter dito nenhuma asneira. Algumas coisas eu vou dizer o que eu acho. Então pronto. Pronto, eu queria começar por dizer obrigada, por vos agradecer, portanto, e porque acho que é um trabalho interessante e importante, mas queria começar por dizer que há aqui, portanto, vocês são duas, fizeram dois tipos de apresentação diferente, embora a arqueologia esteja sempre presente, e a tentativa de apresentar a arqueologia como, digamos, um espaço que pode dar respostas e dar informações, mas uma tratou mais de uma série de objetos, digamos assim, conhecidos, todos aqueles quadros que vocês apresentaram, sim, sim. Todo aquele material é tudo mais do que conhecido, e depois os esqueletos. Pronto, eu queria começar por dizer que há aqui uma questão que me parecia que era importante ter sido definida, que é o tempo. Vocês falam de uma maneira geral para um período que vai do século XV ao século XIX e nem sequer os esqueletos são datados, portanto vocês vocês não os dataram, se são do século XV, se são do século XVI, se são do século XVII, se são do século XIX, portanto, pronto. Mas... Ora bem, os esqueletos vão entre o século V e o século XVII. Esses, por exemplo, os de Lagos. Os de Lagos, que eu conheço muito bem a questão de Lagos, já irei falar dela. Os celas também já estão portanto, balizados. Os sinos também referem esta cronologia. Os de Lisboa, de escavações antigas, é que, portanto, a datação é um bocadinho mais... E provavelmente nunca vão estar datados, porque como os arqueólogos responsáveis não foram produzidos relatórios, alguns deles, os arqueólogos responsáveis já morreram, nós não temos maneira de gerir isso. Fazer isso, pronto.
Portanto, há essa questão. Mas já falo dos esqueletos. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para uma questão pontual, mas que foi aqui dita e que eu penso que implica alguma reflexão, e que é Portugal foi o único país que implementou um sistema colonial em Portugal. A Espanha também, se calhar foi eu que disse uma coisa, foi aquele que implementou mais, não foi o único, não é? Se calhar eu às vezes entusiasmo um bocado a falar. Colonial, é preciso perceber o que é um sistema colonial. Sim, também é verdade, sim, de exploração colonial, exatamente. Se calhar foi eu que me entusiasmei um bocadinho, não era bem isso que eu queria dizer. Pronto, eu acho que é preciso ter algum cuidado com os conceitos e com aquilo que se diz. Porque o sistema colonial implica uma dominação colonial de um território que não é o território português, que não seria o território português como em África, e aqui não há, efetivamente... Eu estaria mais a pensar num sistema colonial com pessoas, não necessariamente com o território, mas se calhar foi... Não, pronto, se calhar tenho que especificar isso melhor. Não, é que o sistema implica a articulação do território com as pessoas. Penso, exato, eu estava a pensar em colonialismo mais como relações desiguais de poder, mas tudo bem. Isso é outra coisa. É outra coisa, exatamente. Peço desculpa que às vezes... Relações de poder é outra coisa, não é propriamente... Sim, mas era mais essa questão do colonialismo. Tá bem. Pronto, mas peço desculpa porque se calhar deveria ter sido mais... Estou a chamar a atenção porque há questões que depois podem levar a dúvidas, mas como é que foi isto? Até porque os portugueses não estavam num território que não era deles. Não, o território era dos portugueses, os estrangeiros, digamos assim, aqueles que vieram de fora, é que eram os explorados e eram os africanos. Pronto. Depois também há aqui uma questão que eu penso que tem que se ter algum cuidado, é que se fala em trabalho forçado num tempo que era um tempo de escravatura. E há também o conceito de trabalho forçado, que tem a ver com o sistema colonial a partir do século XIX, sobretudo, e que não é a mesma coisa da escravatura. Embora, na prática, o tipo de tratamento dado aos homens fosse um tratamento extremamente duro, em que se aproximavam as condições de trabalho. Pronto. Mas, portanto, eu sou historiadora, não sei, e, portanto, acho que estas coisas têm que ser um bocadinho esclarecidas. Pronto, depois foram apresentados, então, as várias pinturas, os vários quadros, pronto, tudo bem, e, falando daquilo que todos nós já sabemos, que têm sido muito explorados nas últimas décadas. E pronto, aí não tenho nada a dizer, porque efetivamente é um conhecimento que já está de certa maneira banalizado, toda a gente sabe. Eu iria agora para a questão dos esqueletos, e aí fiquei a saber, eu não sabia, que nestes 9 sítios, que eu não sei bem quais são em Lisboa, tirando os 3 que vocês apresentaram, Bucelas, Sintra e Lagos, os outros penso que são em Lisboa, não é? Penso que os outros são em Lisboa. Que haveria cerca de Lisboa, um em Bucelas, um em Sines e o de Lagos. Não, o de Sines eu já conheço há muitos anos, porque eu falei com a pessoa que fez a investigação há bastante anos. Paula Pereira, se não me engano. Sim, ela mandou-me, aliás, um estudo, um relatório, essa coisa toda. O de Sines eu sabia, de Bucelas eu não sabia, só soube pelo José Lino aqui há uns tempos. E o de Lagos, eu conheço muito bem a situação em Lagos, na medida em que eu trabalhei com a Câmara Municipal para a criação do Museu da Escravatura, para o núcleo da escravatura, e, portanto, aqui em relação a Lagos, eu queria dizer o seguinte, são 155 esqueletos que foram encontrados em Lagos, contrariamente aos outros sítios onde vocês falam que em princípio seria um ou dois, pelo menos nos outros lugares todos em Lisboa e 10 em Bucelas, não é? Queria dizer-vos o seguinte, em Lagos, e vocês sabem isso certamente, o chamado cemitério é a lixeira de Lagos. Portanto, trata-se da lixeira de Lagos, não se trata de um cemitério, não se trata de uma inumação dos corpos como era feita para toda a gente. Portanto, há aqui uma ideia que vocês dizem que haveria, digamos assim, uma regra, praticamente uma regra, que de certa maneira levava a que os africanos fossem inumados, portanto, inumados como os outros, geralmente nos adros da igreja. Creio que a Natália disse que Lagos era a exceção disso. Lagos era a exceção... Não, eu estou a dizer, eu estou a dizer que no geral a Natália disse que a situação geral era essa e que Lagos era uma situação atípica. Ora, eu não sei se Lagos é uma situação atípica, porque aqui há que ter em linha de conta que os africanos, uns são católicos, são cristãos, pertencem às confrarias. Portanto, aqui a sua pertença às confrarias tem um papel muito importante depois nos rituais da morte, e isso nós sabemos que existiam muitos africanos que estão integrados nas confrarias, eles aliás participavam nas
confrarias, e depois há os escravos, aqueles escravos que não pertencem às confrarias e que esses eram batizados, porque todos eles eram batizados, mas que podem, digamos assim, ser objeto, sobretudo nos tempos mais antigos, como é o caso de Lagos no século XV e no século XVI, podem ser objeto, digamos assim, de uma inumação que é, no fundo, um lançamento dos corpos, como aliás se vê na imagem que vocês mostraram. Aquilo trata-se de esqueletos atirados, em que a perna ficou assim, o braço ficou assado, etc. Portanto, ele está completamente desorganizado, e isso acontece em todas as imagens, em todos os esqueletos que foram encontrados em Lagos. Não sei, vocês devem ter visto mais imagens, certamente, e isso é uma situação que se verifica. Agora, o que eu não tenho bem a certeza é se efetivamente a situação de Lagos é assim tão atípica como isso, na medida em que a vossa amostragem é muito pequena e a vossa amostragem é essencialmente urbana. Ora, nós sabemos que havia escravos, e bastantes também, nas zonas rurais. Não sabemos como é que esses escravos, quando morriam, o que é que lhes acontecia. Agora, não penso que seja uma situação tão atípica essa de descartar os corpos dos escravos, sobretudo na fase inicial e sobretudo quando eles não estão ainda, digamos assim, não são ainda cristãos, ou se são cristãos é apenas pelo batismo, mas não são efetivamente considerados como tal, não pertencem às organizações religiosas como as confrarias ou as irmandades, e portanto eu não teria tanta certeza, até porque o conhecimento que se tem é muito pouco, não se tem conhecimentos, digamos assim, dos espaços rurais, dos espaços mais pequenos, não urbanos, e portanto não sei se a situação de Lagos é uma situação tão atípica quanto isso. Portanto, eu não teria a mesma certeza que a Nathalie, digamos, apresentou. Professora Isabel, nós não estamos a falar em certeza, estamos a apresentar as evidências que temos até ao presente. Sim, mas a Nathalie disse que os indivíduos são enterrados como os outros, todos portugueses, não há diferença nos tratamentos funerários e a situação de Lagos é que é atípica. Isso são frases suas, que eu tomei nota. Das necrópolis analisadas e de acordo com as evidências arqueológicas que temos até hoje, é essa a evidência. Sim, mas essa evidência, penso que essa evidência é baseada em poucas provas, em provas apenas urbanas, e portanto não será, digamos, toda a questão histórica é baseada, digamos assim, em provas. Tudo aquilo que nós dizemos do ponto de vista da história, temos que apresentar provas, só que essas provas podem ser modificadas por novas provas que apareçam, como se sabe, claro. Não é? E portanto isso quer na arqueologia... Trabalhar em evidências que temos até ao presente, quando surgirem outras, poderemos... Se vocês repararem, do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista numérico... Em ciência nunca há certezas, não é? Agora, do ponto de vista numérico, se vocês têm 200 casos e 155 são todos inumados atipicamente, eu diria que há uma maioria de atípicos relativamente a uma minoria dos outros. Visto que em termos numéricos há essa situação, penso eu que é incontestável, pelo menos por aquilo que se sabe até hoje. Pronto. Agora, queria ainda chamar a atenção, portanto, isto são algumas dúvidas que viram. Acrescentar Sim. que podemos ver do seu ponto de vista, mas também podemos ver noutra perspectiva. Sim. Foi escavado um local, Lagos, que de facto deu um grande número de efetivos. Sim, muitos esqueletos, 155, sim. E depois temos 9 sítios que, obviamente, os enterramentos estão, portanto, de acordo com os cânones cristãos, enterrados com a restante comunidade. Portanto, podemos também ver nessa perspectiva. Sim, na perspectiva, portanto... Foram escavados numa larga extensão. É uma perspectiva de escravos urbanos. São escravos urbanos. Atenção, os escravos urbanos têm, digamos que a vida e as condições de vida dos escravos urbanos são diferentes daquilo que se passa no resto do país. Mas Bucelas é um contexto rural. Sim, mas é um contexto rural próximo, apesar de tudo, da cidade, não é? Quer dizer, não é propriamente no meio do Alentejo. Sim, mas o modelo de exploração, estou aqui a falar, pronto, seria mais... Uma exploração seria mais rural, digamos. Pronto.
De qualquer maneira, eu não teria tanta certeza, e não tenho, pronto. Eu não sou detentora da verdade absoluta, pelo contrário. Claro, e por isso mesmo não penso que o facto de haver 3 ou 4, 10 ou 12 que seja significativo. Não, se calhar até do ponto de vista arqueológico, só uma questão, até do ponto de vista arqueológico, Bucelas não, Lagos, é que é um caso extraordinário, porque foi uma larga extensão que foi escavada e onde houve a sorte, digamos, ou o acaso, de encontrar aqueles esqueletos todos. E há mais. Sim, e haverá mais. Só que aqui a questão é, por exemplo, a nível de necrópolis urbanas ou rurais, é muito provável que até já tenham sido encontrados até mais enterramentos da ancestralidade africana, ou mesmo africanos de primeira geração. Pronto. Nós por norma acreditamos que têm os dedos esculpidos, como lhe chamou, podem ser escravos da primeira geração, porque depois os escravos da segunda geração havia esta tentativa que eles não o fizessem, que não esculpissem os dentes, porque depois perderiam valor e pronto. Agora, o facto é que não há muitas necrópolis urbanas que tenham sido analisadas, mais do que escavadas, não há muitas que tenham sido analisadas à procura destes marcadores. Portanto, se calhar até existe mais, se calhar é preciso um projeto que as analise, se calhar é... Não, era isso era a conclusão disto tudo, é que é preciso mais trabalho, não é? Exatamente, eu acho que só agora é que estamos a começar a dar atenção a estas coisas, a verdade é esta. Isto começou muito com Lagos em 2009, não é? Lagos apesar de tudo, permitiu, digamos assim, um interesse muito grande sobre esta questão, porque efetivamente era um mundo de esqueletos extraordinário, fora o que está lá ainda debaixo de terra, porque sabe-se que há muito mais, e portanto foi aí, 2009, já lá vão apesar de tudo há alguns anos, e isso foi aquilo que nós podemos dizer um incentivo muito grande. Um pontapé de saída, digamos. Um pontapé de saída, isso falando em termos de futebolista. Exato. Pronto, mas eu para terminar só queria chamar a atenção já agora para a questão da Rua do Poço dos Negros, de que a Nathalie falou. E, portanto, a Rua do Poço dos Negros é efetivamente uma situação sobre a qual nós não temos também uma certeza absoluta. Nós sabemos que o rei Dom Manuel, no princípio do século XVI, manda fazer um poço naquela zona de Santa Catarina, porque aí eram lançados, cá está, da tal forma atípica, eram lançados os escravos da colina de Santa Catarina para baixo, para o chão, e, como ele diz, o próprio rei no documento, eram comidos pelos escravos e, além disso, era muito mau do ponto de vista, digamos assim, da saúde pública, não é nestes termos que ele o diz, mas é isso que ele quer dizer. E, portanto, sabemos que houve, efetivamente, a construção de um poço, ou pelo menos foi essa dita. Agora, se o poço era ali ou não, não sabemos. Eventualmente já se pôs a hipótese de ele ser na travessa do Poço dos Negros, que é a segunda travessa, quem começa a descer a rua do Poço dos Negros é a segunda travessa à direita. Seria mais uma vala comum, suponho, seria mais algo... Seria uma vala, um buraco? Seria um buraco. Pronto. Mas há outra interpretação, e essa outra interpretação também data do século XVI, mais tardia, finais do século XVI, que seria o poço de uma ordem religiosa de São Bento que se vestia de negro. E, portanto, o Poço dos Negros seria o Poço dos Irmãos vestidos de negro, um poço de águas límpidas e muito boas de se beberem, como dizem os textos. Portanto, há também essa outra hipótese. Não sabemos qual das duas é que deu o nome, possivelmente até pode ter sido uma terceira que não conhecemos, mas também é possível que tenha sido o Poço do rei Dom Manuel. Portanto, era só isso que eu penso que é importante ter em linha de conta, como aliás na história há sempre diferentes interpretações e há sempre, digamos, a possibilidade de vir a surgir ainda novas verdades, novas interpretações. Pronto, são estas as questões que me pareceram assim mais... e obrigada. E obrigada pelos seus comentários. Pronto, eu queria aproveitar. São comentários e que eu acho que sobressaem daquilo que vocês acabaram de apresentar, mas acho que é muito interessante e acho que é um trabalho que naturalmente deve ser continuado, não é? Já agora, sobre os marfins, a questão dos marfins é uma questão que, na realidade, tem muito pouco a ver com os africanos. No sentido... seria uma questão de interação, não é tanta exploração, mas seria mais uma questão de contactos culturais. Exatamente, que os escravos africanos não tinham marfins. Não. Os marfins eram encomendas portuguesas aos artistas do Benin, em particular.
E, portanto, essas encomendas eram depois trazidas para Portugal e geralmente decoravam as casas nobres ou burguesas e, portanto, eram dirigidos gabinetes de curiosidade. Que não tinha nada a ver nós publicámos ano passado um artigo sobre isso. Eu e o professor Mário Varela Gomes publicámos ano passado um artigo sobre isso no African Arts e sim, exploramos essas ideias, mas é mais uma questão de interação, que estas interações não é só a nível humano, é também entre diferentes agentes, é mais por esta questão teórica da própria arqueologia. Pois, mas são questões, apesar de tudo, diferentes. Por exemplo, vocês falam dos potes, das panelas, não é? Que são feitas, as cerâmicas, que são feitas nas olarias, e nas olarias, efetivamente, havia trabalhadores escravos ou homens livres, ou seja, forros, ou escravos ou forros africanos existiam. Sabemos disso, aliás, no bairro do Mocampo, por trás havia, efetivamente, muitas olarias. E, portanto, isso aí pode haver, portanto, e havia uma intervenção africana no próprio fabrico. Podia haver uma intervenção africana no fabrico. Aqui em Portugal, estou a falar em Portugal, enquanto que os marfins, esse fabrico era em África, era no Benin, eram efetivamente as encomendas que foram feitas no século XVI aos artistas africanos, não é? Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Peço desculpa, só por causa Pronto, mas eu já falei demais e não quero falar mais agora. Não, está ótimo, está ótimo. É só por causa aqui a questão do tempo. Eu ia só fazer duas perguntas, e uma delas tem a ver com aquilo que falaram, daquilo que foi encontrado. No fundo, há muito pouca investigação nesta área, portanto, nunca se escavou a Rua do Poços Negros para ver se encontrava alguma coisa, não é? Para confirmar que tipo de deposição tinha sido feita. E eu queria vos perguntar, em termos arqueológicos, se tiveram algum tipo de dificuldade em estudar estes temas, se sentiram que não há interesse científico, político, social por descobrir mais esta vertente. Eu vou citar, eu tenho uma amiga que tentou concorrer a um projeto da FCT há 5 anos atrás, sobre a escravatura em Portugal do ponto de vista arqueológico. E ela chumbou no projeto da FCT com esta frase: não é de interesse científico. Isto há 5 anos foi-lhe dito, do ponto de vista arqueológico. Sim, hoje em dia, o panorama hoje em dia eu creio que seja um bocadinho diferente. É um bocadinho. Tem vindo a modificar-se. Tem vindo a modificar-se. Nos últimos 10 anos tem vindo a modificar-se. Neste caso isto foi há 5 com ela, há 6, mas sim, mas tem... Sim, mas há 5 também tive algumas respostas desse género. Sim, exato. Eu acredito que hoje em dia as coisas, até porque se há uma coisa que o Covid nos trouxe, foi esta globalização da internet e estes contactos. E uma coisa que a internet nos trouxe e o Covid nos trouxe não foi tudo desvantagens, foi estas vantagens de nos aproximar do ponto de vista virtual e de conversarmos uns com os outros. E nós notamos como isto é um tema, pelo menos do ponto de vista arqueológico. Eu sei que do ponto de vista histórico, mesmo em Portugal, a coisa já está um bocadinho mais trabalhada, está. E do ponto de vista histórico, a documentação e tudo. Do ponto de vista arqueológico, a verdade é esta. Lagos deu pontapé de saída, ou foi o kick-off meeting, ou qualquer coisa que começou, mas, na verdade, só aí há 3 anos, esta parte, 4, é que se começou a explorar mais este tipo de assuntos. Tem sido fácil por uns lados. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu, no outro dia, dar uma comunicação sobre a presença africana. Pronto, também a falar um bocado destas questões. Fui ofendida publicamente, portanto, por estar... Devia haver alguém de extrema-direita na audiência e fui ofendida publicamente, até com termos menos próprios. Quando eu disse só que os descobrimentos eram uma questão de perspectiva, não foi mais nada que eu disse, portanto, foi só isto. Portanto, o que eu noto é que sim, há cada vez mais interesse. Há cada vez uma tentativa, e estávamos a falar disto, da própria descolonização do discurso, noto isso mais do que tudo o resto, e cada vez acho que é um interesse mais garantido, até porque estamos a trazer mais diversidade cultural para a própria investigação. Não sei acho que a professora Isabel sente o mesmo que nós, e eu e o Natália e o Francisco não está aqui, mas nós sentimos que há mais essa diversidade, até um bocado importada por este mundo que se tornou mais próximo. Okay. Nós, apesar de tudo, o Covid trouxe uma coisa boa, que é muitos de nós passámos a assistir a coisas que não assistimos porque nós temos que viajar. Exatamente. Falar em viajar... Espera aí, a Natália, deixa-me só... Da minha parte, tive um grande contato com a comunidade de Bucelas. Nós estávamos no centro portanto, de Bucelas e fazíamos questão de explicar tudo o que estávamos a fazer. Quando tivemos as primeiras descobertas, portanto, dos indivíduos com ancestralidade africana, houve um grande interesse da comunidade em perceber, de facto, o que é que se tinha passado, porque é que eles estavam lá, se tinham sido bem tratados. Portanto, houve uma grande preocupação da comunidade bucelense. Uhum. Ok. E em termos... Pronto, nós, no fundo, precisaríamos, à semelhança do que acontece
no Brasil ou noutros países das Caraíbas, onde se tem encontrado bastantes cais de desembarque, bastantes vestígios de outros esqueletos. Possivelmente teremos outros ao longo da nossa costa, não é? E que estão por investigar. Relativamente aos Estados Unidos, por exemplo, há esta informação de que o primeiro habitante de Nova Iorque era um negro de origens portuguesas chamado J. Rodrigues, se não me engano. Têm conhecimento de outras situações semelhantes, ou seja, de achados arqueológicos nos Estados Unidos que sejam associados a esta à ida de pessoas negras de Portugal, portanto, de Cabo Verde ou do Brasil, sabemos com maior regularidade, mas saindo de Portugal para os Estados Unidos? Eu, por acaso, sei de um caso. Em St. Mary City, eles encontraram um documento de um escravo que tinha vindo de Portugal. Eu tenho quase a certeza que o nome era Pedro. Agora estou aqui, mas tenho quase a certeza. Em que no século XVII, exatamente, aparece com Peter na documentação, mas que vem de Portugal, é escravo, vem lá mesmo dizer slave, e que torna-se um habitante da própria cidade. É comprado e torna-se um habitante da própria cidade. Portanto, eu acredito que estes casos, isto é uma plantação, não é? Em St. Mary City, mas eu acredito que sim, que haja até mais evidências que vão aparecendo com o tempo, porque a documentação está a começar a ser trabalhada, e acho que sim, com o tempo vão aparecer imensos casos. Até porque o comércio era frequente. Nós vemos isso até com a própria Terra Nova, nunca foi explorado desse ponto de vista, mas nós vemos isso através da cultura material. A cultura material portuguesa que aparece nestes territórios é imensa. Mas imensa. Por exemplo, de toda a cerâmica que aparece no sítio de Fairyland, na Terra Nova, 42% é cerâmica portuguesa. Portanto, o contacto era imenso. Portanto, é muito provável que, para além destes materiais que ficam no contexto arqueológico, e nós sabemos que é o vinho, que é o azeite, que é isto tudo, é muito provável que também fossem pessoas. Sim, mas as situações são muito diferentes, não é? Portanto, aquilo que se passa, encontrar um cemitério de escravos nos Estados Unidos ou no Brasil, não tem comparação com o que se passa aqui em Portugal, porque aqui é sempre uma população, de certa maneira, residual, enquanto que lá é a maioria da população, é completamente diferente. Não é? Além de que as marcas, digamos assim, genéticas que essa população de origem africana deixou na população atual é imensa e, portanto, todos eles, de certa maneira, têm uma costela africana, digamos assim. É uma grande parte da população que tem essa costela africana, basta olhar, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, por exemplo, não é? Estamos a falar da América e, portanto, de uma situação muito diferente daquela que se verificou em Portugal. Exato. Já agora também, aproveitando, nós na associação, nós somos curiosos, não somos historiadores, não somos científicos, não somos arqueólogos, estamos a aprender e gostávamos de que isto fosse de um conhecimento mais alargado na sociedade, gostávamos que isto fosse, apesar de 5 anos para um trabalho académico poder ser validado, acho que é pouco tempo, é como se fosse hoje, e o interessante era que não houvesse nenhum tipo de barreiras a este tipo de estudo. E nós gostávamos também de estudar não só o período do século XV até agora, mas o período anterior, que também teve uma presença africana aqui na Península Ibérica, se assim se pode dizer, mais forte, do período mourisco, das tropas romanas. Há alguma forma arqueológica de verificar se existem essas pessoas? Por exemplo, eu tenho conhecimento que em Sintra encontram-se esqueletos de pessoas durante os califatos, não é? Que estão enterrados virados para Meca, e depois temos as mesmas pessoas, ou o mesmo DNA dessas populações num período já cristão, ou seja, a mostrar que a população, em termos genéticos, era a mesma, mas apenas mudava a elite, mudava quem mandava. Vocês têm algum tipo de achado arqueológico desse período mourisco em que se consegue verificar que se a população é mais africana, menos africana? Como é que isso... Eu seria sincera que com a análise do ADN, sim, seria possível fazer esse tipo de questões. Uma análise sobre marcadores africanos, sobre questões osteométricas, sim, também poderia ser possível. Não há documentação nenhuma que eu conheça na época islâmica que fale de subsaarianos. Do Norte da África, claro, há pessoas que vêm do Norte da África. Agora, habitantes da África subsaariana, eu não conheço, mas também não vou dizer que não haja. Já no período romano, nós temos, nas epígrafes, a indicação de escravos da Núbia e afins que podem vir da África subsaariana. Mas eu, no período islâmico, confesso, do Norte da África, sim,
existem evidências, até mesmo durante a questão dos escravos, que eram capturados no Norte de África, depois até no século XIII e XIV eram trazidos, mas acho que eu não tenho conhecimento de escravos da África subsaariana no período islâmico. Em relação não tenho, pode haver, não é que não tenho. Não há muitos. Eu penso que deve haver uma minoria de minoria, é evidente que havia um ou outro que podia chegar a Portugal. Há um documento, há um texto muito conhecido do rei Dom Afonso de Castela e Leão, do século XIII, que fala precisamente de uma negra, de uma preta, em que ele apresenta essa mulher como uma mulher com todas as características negativas, digamos assim, físicas dela, desde o cabelo que parece o pelo alã de um cão, até ao cheiro, etc. E, portanto, é um poema, é uma cantiga de escárnio e maldizer do rei Afonso X de Castela e Leão. E, portanto, há esse documento, que é um documento que é muito conhecido, quer dizer, porque se trata efetivamente de uma obra muito importante que se chama, salvo erro, Cantigas de Santa Maria, que é o livro do rei, e, portanto, há isso, e essa significa que, pelo menos, deveria haver um conhecimento relativo a essa população. Há uma outra coisa que talvez seja interessante sublinhar, que é uma escultura muito pequenina, que é uma cabeça de um negro, que é do tempo romano, que é romana, e que foi encontrada em escavações há muito tempo na zona de Cascais. Eu já a publiquei, neste momento não me lembro bem onde é que ela foi encontrada, mas sei que foi na zona de Cascais, aqui perto de Lisboa. É uma escultura, que é uma cabeça de um preto, da época romana. Portanto, são as duas coisas que me parece que certamente são indicadores de uma presença. Agora é evidente que a presença em massa, a presença grande, que seria, digamos assim, no século XVI de 10% de africanos na cidade de Lisboa, por exemplo, essa vem só a partir da segunda metade do século XV e, portanto, anterior a isso, são sobretudo os chamados mouros, os mouriscos, os árabes é que aparecem na população. Ok. Nathalie, não sei se tens algum acrescento a dar a estas questões que tinha feito. A última questão que tu colocaste, eu não tenho. Trabalhei muito pouco os períodos islâmicos e do que escavei não estava em condições para fazer uma análise morfológica. Portanto, só, de facto, os marcadores genéticos, como a Tânia estava a dizer, que nos poderão dar alguma informação. Ok. Eu recebi aqui uma pequena informação, mas que vai de encontro àquilo que nós já falámos e que realmente com os Estados Unidos a ligação com, por exemplo, com pessoas escravizadas de Angola é muito mais forte. Eles têm lá aquela prisão que se chama Angola, tem até alguns monumentos a celebrar essa presença, mas nós estávamos aqui mais a tentar ver população negra que tivesse saído de Portugal diretamente para os Estados Unidos. Eu não vi aqui também nenhuma outra pergunta relevante aqui fora no Facebook. Eu não sei se o deadline de tempo já está aqui a atingir-nos, mas parece-me que temos aqui matéria para fazer mais umas sessões sobre este tema. Espero que o possamos fazer em breve e, portanto, tentar aqui descobrir um pouco mais sobre esta ligação menos conhecida com os Estados Unidos, por exemplo, e um pouco desta presença contínua africana, no fundo, como diz a professora num dos artigos, que é mais importante exatamente por isso, portanto, por ter sido contínua em grande número e presente até aos dias de hoje. E dessa forma podermos também capacitar um bocadinho aqui as novas gerações, dar-lhes aqui mais autoestima e mais sentimento de pertença. Caso tenham alguma coisa eu queria só agradecer as posições, as investigações que a Nathalie e a Tânia estão a fazer, não é? Que eu acho que é muito importante e, sobretudo, continuar, digamos, apesar de muitas vezes das críticas ou das posições menos agradáveis, como aquelas que a Tânia contou, que já viveu, digamos assim, mas já sabemos, mas isso é uma questão que nós nos habituamos. Eu trabalho há mais de 50 anos sobre a África e vocês não podem imaginar o que é que há 50, 40 as coisas eram, não é? Eu fui muitas vezes acusada de ser anti-portuguesa, muitas vezes.
Não sou patriota, não sou portuguesa, não tenho amor pelo meu país, porque só defendo os pretos e os africanos. Pronto. Isso, portanto, eu fui chamada da duradora de pretos. Pronto. É o mesmo. Agora, podem imaginar que há 30 anos era mais difícil. Era uma situação muito complicada e foi uma dura batalha, uma luta que eu travei ao longo destes anos todos, mas que efetivamente eu acho que valeu a pena e hoje em dia, por isso é que eu sou otimista, eu hoje em dia vejo que as coisas se modificaram e que hoje em dia há efetivamente uma maior capacidade, digamos assim, da sociedade em geral para olhar para estas questões da África, para as entender, para as criticar, para ter posições, digamos assim, de aceitação ou de recusa, mas de uma forma mais civilizada, se é que eu posso utilizar esta palavra. E, portanto, acho que é bom que vocês continuem, acho que é muito importante e sobretudo, continuar essa investigação arqueológica sobre estas populações, que certamente estão espalhadas aí pelo território todo, não é? Não faço ideia, mas deve haver muita coisa por aí. E se um dia tiverem a oportunidade de ver mais em campo, em espaços rurais, era importante para ver precisamente a diferença, porque há uma diferença entre aquilo que são os escravos urbanos e os escravos rurais, não é? E portanto acho que sim, que é dar parabéns pela vossa Obrigada. Fica a indicação, nós estamos sempre à procura, de... Pois, vocês não vão sempre à procura. À procura, nem sempre tivemos aqui uma referência à zona de Vila Viçosa, não é? Que tem aqui um histórico bastante... Vila Viçosa, então, por causa da casa de procriação, aquilo é tudo um conceito... Aí podia ser um sítio interessante para se procurar e encontrar, se calhar, essas discrepâncias na forma de... Sim, mas aquilo lá, se a documentação é correta, não é? Se a gente acredita naquilo que está escrito... Até porque não era o único caso. Exato, aquilo foi um caso bastante... Do ponto de vista, até do ponto de vista de nós, enquanto investigadores, lidar com aquilo, do ponto de vista emocional, é muito... É muito violento, sim. É. Sim. Mas eu acabei há pouco tempo um estudo sobre a região do Sado, sobre os chamados pretos do Sado, e encontrei várias documentação, desde o século XV, desde finais do século XV até por aí fora, até o século XX, e encontrei documentação em que, sobretudo no século XVIII, se fala precisamente dessa necessidade que os senhores tinham em manter, digamos assim, a reprodução dos escravos, que era a única forma de conseguir ter escravos a partir do momento em que eles foram interditados pelo Marquês de Pombal em 1769 de entrar em Portugal, não é? E, portanto, há documentação, e se encontrei vários documentos em que aparece isso, mas sabemos que já antes disso, como acontece, por exemplo, no caso de Vila Viçosa, que é de 1590 e tal, ou 1580 e tal, é por aí, a questão acontecia, mas acontecia em todo o país, portanto, mas acontecia em particular precisamente nos espaços rurais, não é? Mais nos espaços rurais do que propriamente nos espaços urbanos. O acesso era mais difícil, então a própria aquisição. Nos espaços rurais era mais gado, o gado tinha espaço, eram mais tratados como se fossem gado, digamos assim. E, portanto, é uma situação que essa está muito pouco estudada, aliás, foi muito escondida. O próprio Alexandre Herculano, que é a primeira pessoa que faz referência a essa questão, diz que é uma questão sobre a qual ele não quer falar, porque é uma questão extremamente dura. E foi sempre escondido, essa questão foi muito escondida, embora apareça, quando se faz a pesquisa nos documentos, apareça, não é? Mas é uma questão muito, muito dolorosa e terrível, é verdade. É verdade. Parece que em Espanha também acontecia a mesma coisa. Sobre Espanha, nós tentámos falar, procurámos contactos e tudo, exceto nas Canárias. Sim. E aí sim, aí posso falar de um modelo de exploração colonial por causa da cana, exatamente. Exceptuando nesse caso, em que é um caso que já está conhecido e estudado e tudo, mesmo em Cádiz, mesmo na zona do sul, onde seria mais frequente a população africana, não há evidências arqueológicas. Ou os arqueólogos lá, não está reconhecido, não está aproximado, não está estudado, ainda não mudaram, nada. Não há nada, não há informação absolutamente nenhuma. Por enquanto, perdão. Pois, por enquanto, sim. Mas eles tiveram sempre uma investigação bastante mais limitada do que nós em relação à África, não é? Não esqueçamos que os espanhóis não tinham colónias em África e, portanto, isso, a partir do século XIX, sobretudo, levou a que os portugueses, dentro da perspectiva colonialista, fizessem uma investigação e fizessem um trabalho sobre a África, e os espanhóis não fizeram nada, não é? Fizeram muito menos e, portanto, do ponto de vista, digamos assim, do conhecimento africano, eles estão muito mais atrasados nesse aspecto, embora ultimamente haja algumas bolsas, digamos assim, nas universidades.
Olha, eu desculpa, mas os meus periquitos chegaram a casa aos meus filhos e eu tenho que tratar do jantar. Desculpem. Tem que ser, tem que ser. Eles estão em primeiro lugar. Peço desculpa, mas... Com certeza. Esperemos voltar e que pronto, que possamos chegar a mais pessoas, até porque isto não é uma história que interesse só às pessoas afrodescendentes ou às pessoas portuguesas de origens africanas. Portanto, é a história de Portugal é história e arqueologia, no fundo, é investigação científica sem ser específico para ninguém. Portanto, é do interesse de todos. E eu gostava muito de, enquanto português, de ter aprendido sobre isto na escola. Portanto, acho que é isso que poderia ter feito com que eu agora fosse um historiador ou um arqueólogo. Não, outra coisa. Olha, foi um prazer a todos. Muito obrigada. Obrigada também às duas e obrigada também, José, por isto, por todo este... Nada. Até breve. Obrigada. Adeus. Tudo bom?